Amém a todos, glória ao Senhor. Estamos aqui para mais um estudo da palavra, esperando algumas pessoas entrarem para nós começarmos já a manifestar aqui. Amém, amados? Glória a Deus. Amém, vamos estar orando? Bom dia, bom dia. Bom dia, temos... Então tá... O som tá tranquilo aí, gente? Tá sendo bom? Eu espero que sim, tá? Amém? Como é que tá o som? Se alguém fala perfeito, bom... Ok. Pai querido, nós queremos mais uma vez nos colocar diante de Ti, pedindo a Tua sabedoria, a Tua graça, e agora abra os nossos corações, mente, para compreendermos essa passagem, Senhor, essa parábola, e que dela possamos tirar lições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, amado. Pastora, antes de nós continuarmos, né? A pastora voltou feliz da vida ontem, muito feliz mesmo, com a reunião de mulheres, né, gostando da palavra da pastora Sandra, pastora, né? Da Juliane. Foi muita bênção, gente, muita bênção. E agora vamos ver se os homens criam um pouquinho de coragem, né? E para começarmos a se mexer também. Eu sei que os homens vão esperar a churrasqueira estar pronta, né? O motivacional dos homens é um pouquinho diferente, entendeu? A Tatiana falando foi extraordinário. Graças a Deus por isso. Deus tem sido bom e Deus é muito bom sobre as nossas vidas. Amém? Então tá. A parábola de número 3, ou a terceira parábola, nossa, é o bom samaritano. Parábola conhecidíssima, ok? Eu espero que todos tenham lido o texto que ela se encontra, né? E partindo dessa ideia que todo mundo leu, por isso que é importante, né? Mas também partindo do pressuposto que é uma parábola super conhecida no meio evangélico, nós já vamos entrar, nós vamos dividir por personagem, né? Ou por cena, como nós temos feito, né? Em cada cena vai ter um personagem que está dentro da parábola, e vamos tirar algumas lições, como sempre nós fazemos aqui, graças a Deus. Então tá. A conversa de Jesus com o doutor da lei deu origem a essa parábola, e não deve ser confundida com o contato que ele teve com outro doutor da lei, lá em Mateus capítulo 19, tá, no capítulo 22, Marcos 12, Lucas 18. Por que eu falo isso? Porque eu já li alguns comentários, essa semana também relendo outros comentários. Alguns comentaristas colocam assim que existe uma probabilidade, mas como, vamos supor, de 10 apenas um diz que existe uma probabilidade, 9 diz que não, então a gente fica com a maioria no caso da interpretação de texto. Esse foi um tempo que o Senhor realmente tirou para discutir, porque não era ele que ia atrás de discussões, é isso que nós precisamos entender. Tá? E talvez é uma dica aqui até para esse momento político. Não somos nós que precisamos ir atrás para defender o presidente ou defender o partido Y, o partido X. O nosso posicionamento é falar do reino. E a partir do momento, por isso que quando alguém fala assim, mas pastor Silas, o senhor vai votar em quem? Eu falo assim, no primeiro momento eu irei votar em princípios. E eu irei escolher o meu candidato alinhado com princípios que eu creio, não só politicamente, mas principalmente à luz da palavra de Deus. Então aí eles, então já sei quem é o teu presidente, a tua opção de escolha. Eu falei, ok. Então isso é bem claro, Jesus não ia atrás dessas discussões, tá? Quando um judeu tinha alguma dúvida a respeito de um ponto qualquer da lei, ele consultava um escriba ou mesmo um doutor da lei, para saber o que a lei falava ou a Torá tinha a dizer sobre a sua dúvida. Então era muito comum isso. Como Jesus era considerado, você viu o próprio Simeão chamava Jesus de mestre, tá? Rabino, né? Ele, em algumas versões ele recebe o título de rabi, que nada mais é do que mestre, do que pessoas instruídas ou capacitadas. O rabinato, ou ser rabino na época de Jesus, tem duas conotações, tá? Tinha, sim, a questão do ser rabino pela aprovação de Caifás, mas virou uma questão muito política, e tinha a questão do reconhecimento do povo.
as pessoas que chamavam, né, de mestre, rabi, a expressão, ou doutor da lei, alguém que conhecia a lei. Jesus, ele recebe essa titularidade pelos seus ensinamentos, tá? Então, assim, ele não fez um curso lá no Sinédrio, mas ele, é claro que sendo filho de Deus, ele tinha autonomia e autoridade, mas não era isso que nós estamos vendo aqui, tá? Então, ele recebe essa legalidade e as pessoas vão consultá-lo, que é a história desse doutor. E aqui nós temos não uma pessoa comum, tá? Aliás, a partir do que nós estamos pregando, né, hoje vai ser o Alexandre que vai pregar, mas nós estamos pregando uma série de mensagens em Marcos, nós estamos no capítulo 12, você vê que o capítulo 12 inteiro são doutores da lei questionando Jesus, ou da parte, né, dos saduceus, ou da parte dos escribas. São pessoas que eram consideradas conhecedores da lei, que vinham questionar a Jesus em pontos diversos. Esse personagem aqui, que nós não sabemos quem ele é e de que classe rabínica que ele pertence, ou escola, ele aparentemente não veio questionar Jesus, colocando ele uma pergunta em dúvida. Tá? Ele não quis colocar Jesus contra a parede, de maneira alguma. Ele veio com uma dúvida mesmo, e Jesus conta essa parábola. Tá? Então, na parábola do bom samaritano são mencionados 5 personagens, tá bom, gente? O primeiro personagem é o homem que foi assaltado, nós vamos falar um pouco sobre esse indivíduo. O segundo personagem é o sacerdote, tá? O terceiro personagem é o levita, tá? O quarto personagem é o samaritano, o homem que também nós não sabemos. Aliás, Jesus não identifica nenhum deles por ser uma parábola, tá? Mas é interessante a analogia que ele faz dos personagens. E o dono da hospedagem, tá, ok? Nós vamos ver, gente, algumas interpretações dos pais da igreja do segundo século e terceiro século. Nós estamos falando assim de 230 anos ou 250 anos após a morte de Jesus e a sua subida aos céus. São chamados pais da igreja, que nós podemos dizer que são os primeiros pastores que pastorearam a igreja, né? Que trabalharam nos bastidores, tá ok? Então nós vamos ver alguns comentários deles sobre essa parábola ao longo desse estudo. Tá? Obviamente, de todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Tá? Quem está em voga aqui é o bom samaritano. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado, como já disse, ele é uma figura anônima. Tudo que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões e deixado quase morto. Então não se tem nenhum momento Jesus fala se ele era samaritano, se ele era da Judéia, se ele era de Jerusalém, se ele era de Cafarnaum, de que região geopolítica, né, ele estava saindo, ou qual era a localidade dele. Lembrando que nesse contexto, gente, até no Brasil, alguns anos atrás, era muito comum isso em cidade do interior, tá? Cidade pequena aí, nós temos cidade em Minas Gerais de no máximo 80 mil pessoas, existe sim cidade, e ali você é mais conhecido de que família você é, né? Qual é a sua família mesmo? Então era muito comum isso. Então, como Jesus não faz questão de colocar isso na parábola, a origem geográfica e a etnia dele, né, de tribo ou de região, não é importante. O que é importante é o quadro. Porque muitas pessoas tentam identificar quem é esse cidadão. Então, o sacerdote levita, que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas depois que eles terminavam suas ocupações do serviço religioso no templo, e eles partiam de Jerusalém para Jericó. Tá? Eu já disse muitas vezes aqui que Jericó não era a cidade mais apropriada, principalmente para o sacerdote, mas havia muitos sacerdotes que moravam em Jericó, uma vez que eles prestavam o culto somente uma vez por ano, né? E tinha as escalas no serviço de matança de animais, recolhimento de animais, limpeza do altar. A entrada no Santo dos Santos acontecia, era uma oportunidade única, né, para um rabino ao longo da sua história, a não ser que ele tivesse alguma situação mais específica, ele poderia estar entrando outras vezes, né? Mas isso aqui é uma coisa bem longa do rabinato. Então, os judeus consideravam o samaritano como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como as escrituras somente o Pentateuco. Aqui é interessante, tá, gente? Porque eu já falei que a questão do samaritano foi uma questão babilônica, tá? A Babilônia, quando invade aquela região ali, era muito costume deles
tirarem todos os homens e trazerem homens de outras nacionalidades. Com isso, as mulheres, não tendo os homens da sua própria raça ou etnia, elas casavam com aqueles que apareciam, que é o caso, tá? Até saiu uma reportagem, né, na CNN de uma pessoa que acabou recolhendo uma mulher ucraniana, uma moça, e acabou casando com ela, tá? Se apaixonou. Então, assim, é muito comum esse contato, porque nós não estamos falando de dias, nós estamos falando de um período muito grande. Então, com isso, com essa miscigenação de raça, que é o termo mais correto, quebrava-se a identidade. E então o samaritano perde a identidade nessa miscigenação, ou mistura de raças, tá? Então, por judeu ortodoxo, eles passam a ser não 100% ou genuinamente descendente, né, de Abraão. E o que complicava mais é esse templo em Gerizim que eles vão erguer, e ali eles vão estudar somente o Pentateuco. Então eles não vão aceitar a história dos reis, consequentemente eles só tinham as leis, então eles eram um povo muito radical. Tá? Alguns ataques feitos contra Jerusalém na época de Jesus eram e foram patrocinados pelos samaritanos, tá? Porque eles não aceitavam. Seria hoje os ortodoxos radicais, né? Hoje de manhã eu estava vendo, teve uma passeata, né, ali em Jerusalém, pegou ali a parte oeste do templo e foi no que nós chamamos o caminho da Via Dolorosa, cantando e declarando que é a hora do Messias chegar. Um monte de judeus ortodoxos, né? Até houve um confronto ali, saiu na CNN agora de manhã. Mas enfim, quem mandou os vídeos foi um cara que está lá, que é meu amigo, né? E ele sempre, quando tem uma situação, se ele filma, me manda, né, para eu estar me atualizando escatologicamente. Foi agora de manhã, hoje de manhã, tá bom? Avançando aqui, tá? Dia 29 de maio. Tanto o sacerdote e o levita desciam de Jerusalém para Jericó. Essa é uma descrição geográfica precisa e muito importante no nosso estudo. Porque aqui você vai ter alguns pais da igreja que vão fazer uma configuração desse trajeto que nós já vamos ver. Tá? Então, Jerusalém, tá? Segundo Crisóstomo e o próprio Eurípides e o de Cesareia, né, vão também entender isso, tá, gente? Então, até o 3º século, a igreja entendia que essa analogia poderia ser aplicada na parábola do bom samaritano. Jerusalém representando o paraíso e Jericó o mundo. Os ladrões representam as forças malignas que se levantam contra o cristão. O fato dele ter sido assaltado é uma referência da queda do homem. Tá? Ou seja, ele é assaltado porque há malignidade no coração dos homens. Então, essa era uma das interpretações muito forte até o 3º, 4º século. Então, o sacerdote levita representa o sacrifício, a lei e os profetas que não pode salvar o homem. Então, o bom samaritano, ele entra representando Jesus. Tá? É uma analogia que é feita, e aqui eles vão entender assim que nessa analogia eles podiam fazer essa interpretação, que é interessante. Tá? Eu vou usar isso aqui no meu último slide para nós termos talvez uma informação a mais nessa caminhada. Então, ele põe o vinho e o azeite no ferimento do homem assaltado. Nós vamos ainda ver parte por parte. Tá? O azeite representa o ungido, ou seja, a unção, né? E o vinho, uma indução do sangue de Jesus derramado na cruz. Tá? Então, existe uma representação tanto do azeite quanto do vinho. Tá certo que eram elementos usados no cotidiano para tratamento de feridas, né? Ficou escuro aqui, né? Pois eu vou mudar. É que quando você projeta, já fica um pouco diferente. Em vez de ser preto, tinha que ser branco, né? Que iria aparecer, mas tudo bem, eu conserto isso depois. Então o azeite representa, né, o ungido, ou seja, a unção que era feita tanto nos reis e tudo mais, ok? Ok, nós dividimos em 5 cenas aqui que nós vamos começar a estudar. A estrada, que eu vou chamar dos salteadores. A cena 2, o sacerdote, o homem religioso. A cena 3, o homem adorador. Tá? A cena 4, né, o samaritano, aquele que amou. E o último, o hotel, um lugar de abrigo. Tá? São 5 cenas, então eu vou correr um pouco para nós terminarmos a parábola do bom samaritano hoje, porque são mais de 70 slides, e é muita coisa se eu ficar comentando um por um, tá bom? Então, a primeira cena, a estrada, os salteadores, tá ok? Vamos pegar aqui, vamos trabalhar aqui. O percurso total dessa caminhada era de 27 km. Alguns colocam
35, tá, amados? Eu mesmo, às vezes, quando eu não lembro de 27, eu falo 35. Existe uma diferença aí por causa de determinados atalhos. Aquele primeiro slide que eu mostrei, né? Onde eu falo a figura principal é o bom samaritano, você vê que tem várias estradas. Não é uma imagem tirada de lá, mas para mostrar que via, às vezes, você andar, pegar um percurso de praticamente 8 quilômetros a mais, que aí daria os 35, tá ok? E essa estrada, essa cidade era uma cidade de vale rochoso, perigosa. Quem já foi em Jerusalém sabe que isso é muito comum, né? E era um lugar perfeito para assaltantes. Não é o Vale da Sombra da Morte, mas os pais da igreja vão pegar o Salmo 23 e aplicar nessa região aqui, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, chamando ali como sendo o Vale da Sombra da Morte, tá bom? Bom, o que é importante aqui? Você tem o templo, né, em Jerusalém, tá? Você tem Jericó, tá? Bom, eu coloquei um prédio aqui, tá? Para tentar, não achei templo, uma casa, né? E você tem o sacerdote e o levita, que estão em Jerusalém e terminaram o serviço do templo. E eles passam a fazer essa caminhada. É interessante que na cultura judaica, os rabinos e os pais da igreja vão falar assim, que quando ele faz essa caminhada, ele dá as costas para o templo, tá? Que representa o paraíso, viu lá? E olha para frente, Jericó, olha para o pecado. Então, quando você dá as costas para as coisas de Deus, o que seria isso? Falta de leitura, falta de oração. Quando você negligencia, tá, a tua relação com Deus, os pais da igreja falavam muito algo que nós hoje não temos, tá, com tanta verdade. Tanto é que Richard Fox escreve um livro baseado nessa época dos pais da igreja, que ele vai chamar Celebração da Disciplina. Tá, um livro vermelho, excelente livro. E nesse livro ele fala assim, o que falta para a igreja, olha, esse livro foi escrito há uns 10 anos atrás, tá, mais talvez, tá, porque eu peguei, não, mais, muito mais. E ele fala o seguinte, o que falta para a igreja hoje, ele falando de hoje, um livro de praticamente 20 e poucos anos atrás, é vida de disciplina na comunhão da leitura da palavra, de uma vida de oração e de uma vida de adoração. Então os pais da igreja já falavam isso, que quando você dá as costas para essa vida de disciplina e você olha somente para o pecado, a tua carne enfraquece. Então muitas ilustrações vão ser tiradas desse quadro. E ali no meio do caminho tem a cena, né? Aqui eu coloquei de uma pessoa atendendo, que vai ser o bom samaritano, mas esse rabino, quanto levita, eles simplesmente não dão bola para essa cena e eles seguem o seu caminho tranquilamente para Jericó, tá ok? A distância, né, como eu falei, desse 27 quilômetros, né? A distância de Jerusalém era aproximadamente de 27 quilômetros, lembrando que você pode encontrar em alguns comentários 35 por causa desses desvios, tá ok? Existe um autor só que coloca 40. É o Bailey, né? Um autor que no Brasil, quem gosta muito dele, é um presbiteriano, né? Esse autor é o Dr. Hernandes Dias Lopes. Eu sei porque a maioria dos livros que o Dr. Hernandes escreve, o pastor Hernandes, né? Ele coloca ali esse autor. Enfim, é um comentarista bíblico fantástico também, que nós temos a aprender. Então, Jerusalém está situada a 800 metros acima do nível do mar e Jericó na proximidade do Mar Morto. É a cidade mais baixa do mundo, está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então, talvez por causa dessas analogias de estar alto, estar baixo, é que os pais da igreja vão pegar e colocar uma interpretação. O que nós precisamos entender é o seguinte, os 3 primeiros séculos da igreja, amado, e nós já estudamos a história da igreja, mas não estudamos esses pormenores. Você vai ter Eurípides de Cesareia, você vai ter Orígenes, tá? Você vai ter Tertuliano, pessoas que pregaram e tentaram fazer comentários que nós chamaríamos hoje de comentários bíblicos. Então, essas pessoas, esses pais da igreja, porque são os pais da igreja, padres da igreja, na realidade, e foi traduzido como pais, no meio protestante, né, nós precisamos entender que é a nossa história. Eu vejo muito pastor que dá aula da história da igreja começar a partir de Atos dos Apóstolos, de repente pula e vai para Lutero. Não, não existe um limbo na nossa história. Tá? Nós precisamos estudar, tá, os pais da igreja, nós precisamos estudar os pais do deserto, nós precisamos estudar Constantinopla, nós precisamos estudar Roma,
Como nós já estudamos, mas o que eles tentavam fazer é trazer uma interpretação alegórica. Então eles olhavam para a Bíblia e viam todos os versículos, principalmente as palavras, tipologias. Então a tipologia e a alegoria era muito usada para tentar explicar as palavras, por isso que nós temos essas interpretações. Então esse caminho de Jerusalém, tá, a Jericó é conhecido como passagem de sangue. Nós podemos imaginar o motivo, tá ok? Note, no tempo de Jesus era considerado perigoso viajar por esse caminho. Há muitos rochedos e buracos e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Há uma informação que eu vou colocar aqui, que é Flávio Joséfo que vai escrever sobre isso, tá bom? E aí a gente vai entender o porquê que é um lugar tão perigoso. Então, quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem dessa parábola. Então, era perigosíssimo viajar sozinho, você tinha, tá, vários perigos aleatórios, né, soltos ali, que poderiam correr contra você. Não só a questão de, às vezes, você tá caminhando e você querer caminhar um pouco mais no escuro para adiantar a viagem, você escorregar, cair em algum precipício, era muito comum, alguma serpente, né, você vai ter muitas histórias disso, e o pior eram os assaltantes, né. Flávio Joséfo, historiador, conta que numa época que Herodes dispensou trabalhadores do templo, né, Herodes já um pouquinho antes de Jesus, quando ele faz não o Herodes que vai perseguir, o Herodes pai, ok? Lembrando que o templo no tempo de Jesus era uma coisa bonita também, não chegava aos pés de Salomão, tanto é que os discípulos ficaram admirados, né? Tá, 40 mil pessoas, e essas por não ter trabalho, refugiaram nesse lugar, passando a viver de saques. Então, assim, era praticamente uma cidade, né, que habitava nesse trajeto, que morava ali, e eles ficavam aproveitando para saquear, né, os viajantes. Isso aconteceu muito também nas cruzadas, tanto é que o que fez, principalmente antes de existir as cruzadas, o que fez a mãe de Constantino começar com o primeiro projeto que vai lá na frente, se autodenominar os cruzados, tá? Eram enviar soldados para proteger as caravanas, tá, que gostariam de visitar os lugares sagrados, né? Uma vez que a igreja era muito forte e Constantino unificou, nós já lemos sobre isso, fez tudo uma questão espiritual ali, tá, ok? Certo homem, ou simplesmente um homem, ainda que Jesus não diga a que nacionalidade pertencia essa pessoa, a história em si deixa claro que o homem que está era judeu. Se não fosse um judeu, o Senhor teria dito. Há uma outra evidência, eu tentei achar o texto, tá? Eu escutei, eu não consegui achar o livro, porque eu tenho vários livros aqui atrás ainda, que eu empacotei, preciso achar, de um estudo temático sobre a exegese das parábolas, né? O lexo, né? O lextan, não o lextan, o lexo do grego, a etimologia de cada uma das palavras. E ao estudar lá atrás, eu me lembro que Lucas, num dos primeiros escritos de Lucas, tá, deixa claro que o talite estava envolto do homem. E os pais da igreja entendiam que esse homem tinha, sim, esse talite, como eu já expliquei, que era uma espécie de um cinto, ou seja, havia uma certeza por parte do sacerdote e por parte do levita de que aquele homem era um judeu e ele precisava de ajuda, e a lei, tá, quase que obrigava tanto o sacerdote quanto o levita a ajudar esse homem. E eles passam ignorando, e nós vamos tentar ver um contexto quando estudarmos as cenas. Então, mas aqui ele não sofre apenas um assalto, a narração conta que ele sofre, nossa, ficou bem escuro, tá? Mas que ele sofre um espancamento. Então Jesus disse que ele foi espancado violentamente e abandonado para morrer. É isso aqui que vai ser colocado. Então, ele é abandonado para morrer. Tá? Warren Wiersbe, um comentarista, conclui que, para os ladrões, o viajante judeu era uma vítima a ser explorada de modo que o atacaram, para o saqueador. Para o sacerdote e o levita, era um incômodo a ser evitado de modo que o ignoraram. Tá? Mas para o samaritano era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que lhe ofereceu todo o cuidado. Então é interessante que esse comentarista fala quem era, né, aquele cidadão para
os três. Para os salteadores era alguém para ser assaltado, para o sacerdote, para o levita era alguém para ser evitado, e para o samaritano era alguém que precisava de amor. Então Morris diz que nesse conflito a pureza cerimonial ganhou a batalha. Tá? Eles não somente deixaram de ajudar, tá? Mas foram para o outro lado da estrada, passando de largo, diz o texto, abandonando o homem no seu sofrimento e nas suas necessidades. Então, infelizmente, a pureza cerimonial falou mais alto, ou seja, vamos colocar em outras palavras, a religiosidade falou mais alto e não, em nenhum momento trouxe ajuda, né, para essa pessoa. Então, é uma questão assim para se trabalhar muito que nós vamos estar falando. Então, a cena 2, o sacerdote, né? O homem religioso, eu coloco o título, tá ok? Quando a figura do sacerdote esponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Vamos pensar que aquele cidadão está semi-morto, porque ele não estava, e de repente quando Jesus começa a contar para este doutor da lei, e eis que naquele momento, ou alguns momentos depois, vem passando o sacerdote. Talvez quem estivesse escutando, principalmente esse doutor da lei, poderia pensar, agora chegou a esperança. Né? Alguém vai fazer uma coisa. Naturalmente esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Tá? E é muito provável que esse sacerdote estivesse a cavalo e fazia parte dos quase 12 mil que trabalhavam no templo e moravam em Jerusalém. Então nós não estamos falando de um grupo pequeno, gente, nós estamos falando de um grupo muito grande que morava lá em Jerusalém. Tá? E ele era mais um. E ele estava a cavalo. Esse é um detalhe, porque ele tinha todo o recurso para poder prover ajuda para essa pessoa. Tá ok? Mas ele passou direto, preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Tá? Então ele ignora aquilo lá como se ele estivesse ocupado, procurando outras coisas, envolvido com outras coisas, mas esquecendo de praticar o verdadeiro amor para com o próximo, que era uma questão da lei. Olha aqui, ó, os sacerdotes eram os ministros de adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediário entre Deus e os homens e sabiam das suas obrigações com o próximo e que deveria agir com misericórdia até para com o animal. Está lá em Êxodo, capítulo 23, as regras para o sacerdote. Tá? Então, é interessante, amado, que a Bíblia, ela sempre fala que eu e você deveremos agir com misericórdia para com a criação de Deus. A criação de Deus, que envolve tanto a terra, não dá para nós agirmos de misericórdia com a lua, com as estrelas, está fora do nosso alcance, mas a terra está no nosso alcance, tá? Os animais estão no nosso alcance. É interessante que nós, às vezes, né, queremos somente aquelas partes do Velho Testamento que fala de promessa, conquista e prosperidade e riqueza, né? Vencendo gigantes, vencendo batalha, vencendo os amonitas, os heteus, os jebuseus, mas nós não queremos aquela parte que o Senhor fala assim, tenha atitudes de misericórdia para com todos os animais, porque são criaturas de Deus. Se Deus não se interessasse pelos animais, gente, ele não teria mandado fazer uma arca para levar os animais, tá ok? Ele faria outros animais, ele criaria do zero a humanidade, ou ele deixaria a humanidade sem os animais. Enfim, né? Talvez só teria peixes, né? Sobrevivendo ao dilúvio, tá ok? Então, dessa forma, a parábola, em seu contexto, nos apresenta um sacerdote que conhecia a lei, que vendo um homem ferido, provavelmente à distância, afasta para outra margem da estrada e segue o seu caminho. Então, é alguém assim que ignora todo aquele aspecto por causa da religiosidade e tudo mais. Então, eu coloquei essa frase, amado, eu particularmente gostei dela, tá? Essa frase é minha autoria. Longe dos olhos da religiosidade, é o momento que mostramos nosso verdadeiro, a nossa verdadeira interioridade. Então, apagar, que eu até esqueci a frase que eu escrevi. Então, longe dos olhos da religiosidade é o momento que nós mostramos a nossa verdadeira interioridade. Isso é uma questão que eu falo muito, inclusive a palestra, né, que o Márcio vai dar na terça-feira, na aula, no início do projeto Caleb, vai ser presencial às 19h30, tá, gente? E ali nós vamos lançar a primeira matéria do Caleb, que é a Geu, que vai ter presencial e online, tá ok? E nós vamos falar do material didático e tudo mais. Mas nessa primeira palestra,
forma e conteúdo, eu acredito que ele vai frisar um pouco isso. Eu não conversei com ele, mas só conhecendo um pouco da cabeça do Márcio, conhecendo muito, né, do que ele gosta de ler e falar, acredito que será assim. É nessa terça-feira, Tiago, às 19h30. Ô, Tiago, nós temos que se mexer. Diz que a reunião das mulheres foi uma benção, viu? Então eu, você, o Jussi aí, nós vamos começar a pensar naquela porque os homens só funcionam com churrasqueira, que só vão ter reunião quando a churrasqueira ficar pronta. Se bem que essa semana fica, né? Então dá para nós organizar para o mês de junho a nossa primeira reunião. E vamos chamar o Kleber, né, para nos visitar em nome de Jesus, José Luiz também. Amém? Vamos lá então, gente. Então, quais seriam os conflitos desse sacerdote? O que talvez passou para a cabeça dele? Tá, esse homem sem roupa não tem como saber quem é. Talvez seja a primeira pergunta que tenha surgido nele, né? Como é que ele é? Só que, como eu disse, os pais da igreja dizem que havia sim como identificar que era um judeu, segundo, independente de ser judeu ou não, tá? A palavra de Deus, tanto é que a mensagem desse texto aqui é: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Porque o samaritano podia pensar nisso, esse cara não é meu próximo, tá? E a segunda questão que talvez poderia estar pensando, que nós falamos, o meu próximo é um judeu, e se ele estiver morto, eu não posso tocar as coisas mortas. Ou seja, porque havia uma questão de um mandamento que falava isso. Só que ele nem se aproximou, tá? Ele nem tentou ver, olhar, tá? Se a pessoa estava morta ou não. Os pais da igreja dizem que ele estava moribundo, gemendo, a expressão que os pais da igreja, vamos usar, Tertuliano, fala assim, que havia como identificar, assim, todo um combate a essa religiosidade que nós estamos tentando falar aqui, que é o que vai acontecendo. Então o sacerdote não estava praticando a lei, mas era um escravo dela. Não pode fazer determinadas coisas para não se contaminar. Amado, é por isso que quando Paulo fala que Deus veio quebrar a lei, tá, no sentido de cumpri-la, mas colocá-la num patamar existencial e não prisional, o próprio fariseu e os escribas não entenderam. Eles não conseguiram entender. Tá? Porque a mensagem que o Senhor trouxe era que a lei não poderia escravizar, é a questão da religiosidade. Tá? Eu já atendi nesses tempos, gente, tempo que eu estou aqui, e pastores da nossa cidade, tá? E eu já escutei um pastor falar assim, tá? Eu tenho medo quando estou tomando banho, quando estou fazendo minhas necessidades físicas, ou mesmo quando estou namorando a minha esposa, que o arrebatamento aconteça naquelas horas, ou naquele momento. Eu falei, é como assim, meu amado? Não, se eu estiver tomando banho, eu vou subir pelado. Se eu estiver fazendo minhas necessidades, olha que constrangimento. E se eu estiver namorando a minha mulher, nossa, que vergonha. Eu falei, amado, isso é religiosidade. Então, ele era uma pessoa que praticamente, entendo o que eu vou falar, ele evitava tomar banho. Quando tomava banho era rápido. Quem mandou ele para conversar comigo, fazer consultas, foi o próprio pastor dele, o superior dele. Falou, Silas, eu preciso da sua ajuda. Tá? Então, você vai ter pessoas assim como eu já escutei ali no congresso que eu estava, e o pregador falou assim, amado, eu quero dizer para vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mesmo quando eu estou na praia, quando eu vou ler a Bíblia, eu vou lá e coloco o terno. Eu não leio a palavra de Deus sem o terno. E a igreja ficou em pé e aplaudiu, aleluia. As mulheres começaram a gritar, sapatear, tudo mais. E eu li, fiquei olhando e falei, meu Deus, como assim? Então o índio não pode ler a Bíblia, né? Como é que você vai evangelizar? Então a religiosidade vai criar, por isso que eu falei, talvez seja isso que o Márcio vai falar, não sei, mas forma e conteúdo. E às vezes nós esquecemos, né, da essência, da estética que tanto eu tenho falado. Como eu disse, eu conheço, como o Márcio é meu amigo, eu conheço a cabeça dele, um pouco. E é uma coisa assim que eu sei que eu e ele olhamos assim, assustado, né? Tenho certeza, porque tem muita coisa acontecendo, amado, muita coisa acontecendo. Nós estamos com uma igreja aqui na nossa cidade que faz aquilo que eu via lá nos Estados Unidos, né? Se apaga a luz, o pastor entra com a luz apagada, com holofote e tudo mais. Cara, se é Deus que mandou ele fazer aquilo, eu vou dizer uma coisa para vocês, que ele faça, mas faça mesmo. Agora, se não for Deus, for uma questão estética, isso é problema dele com Deus, não com a gente. Ou seja, ele deixava que os valores religiosos falassem mais alto ao seu coração. Afinal, está vendo, eu posso continuar sendo santo aos meus ofícios, no meu tempo. Ele estava vendo assim, se eu continuar, eu errei essa frase, né?
Afinal, ele está vendo, eu posso continuar sendo santo em meus ofícios no templo. Tem 2 pontos ali. O que ele estava vendo? Imagina se alguém... manda uma oração para o Márcio. Tá? Nós já vamos lançar o folder hoje, tá? Da palestra dele do dia 31, caso não tenha nenhuma mudança. Tá? Aí vai ser o start, né, para o projeto Caleb. O título que o Márcio passou é Forma e Conteúdo. Olha, até eu estou curioso para aprender com esse tema. Nós estaremos lá em nome de Jesus. Voltando aqui, então assim, é quando a religiosidade ela vai falar mais alta, tá? Que os valores da palavra de Deus. Então, é cruel isso aí. Tá? Eu assisti um documentário, tenho ouvido falar sobre essa guerra na Ucrânia, né? Então você tem lá a igreja está ali. E a igreja, e parece que tem algumas igrejas que não estão ajudando a determinar porque esse povo invasor não merece ajuda. Outros não, outros estão abrindo as portas, estão curando as feridas de todos. Então, eu creio que nesses momentos é a hora da igreja mostrar a sua verdadeira razão de estar aqui, tá bom? Então, isso faz sentido. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei proibia de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. É isso talvez que nós precisamos estar frisando aqui, que é o ponto mais forte. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Os pais da igreja, Tertuliano vai falar assim, por mais que ele tivesse razão, ele teria, nessa ida para casa, que eram 7 dias, né, o período de purificação. Então ele teria com certeza, porque ele não ia voltar na outra semana, primeiro que é um trajeto grande, tá? Para nós 27 quilômetros não é nada, mas se você fazer 27 quilômetros a pé num sol quente e só podendo viajar entre as 9 da manhã e as 3 da tarde, tá? E engraçado que é o horário do sol mais quente, né? Mas era o horário que não oferecia tanto perigo. Então você vai ter alguns momentos aí que esse trajeto de 27 se tornava em quase um dia e meio. Alguns comentaristas colocam que era mais ou menos, e se ele fosse respeitar a temperatura do sol, esse é um trajeto que se fazia em 2 dias. Então, olha só, por isso que tinha uma hospedaria no meio do caminho. Por que tinha uma hospedaria se era só 27 quilômetros? Justamente para as pessoas poderem descansar, porque às vezes levava 2 dias se você escolhesse não caminhar das 9 às 3, que era o horário do sol quente. Mas era o horário assim, ó, se quer mais segurança, os bandidos não vão atacar esse horário porque o sol está muito quente, porque eles têm que ficar lá esperando, escondido debaixo do sol, né? Então, assim, são todas essas questões e ele não estava indo para casa. Esse sacerdote, naturalmente judeu, se recusa a dar assistência ao colega judeu. Ele se esquiva do seu dever em vez de resgatar o que perecia. E ele necessita, com muita urgência, passa para o outro lado oposto da estrada. Então, aquela questão que ele vê realmente, tá? É muito bonito mesmo, viu, Márcia? Nancy, né? O barco aqui, né? Eu achei fantástico também. Escolhi por causa dessa imagem, né? Que alguém saindo viajar. Então, assim, ele passa do outro lado e ele ignora, né? Então, tipo assim, eu coloquei um cara cortando, né? Uma árvore aí que é um lápis e um desenho. Então, a ignorância da religiosidade, tá, ok? Aí nós temos a cena 3 que entra o segundo personagem, né, tá? Principal, tá? E é o nosso terceiro, no caso, porque tem um homem ferido, né? Tem o sacerdote, o segundo, e o terceiro é o levita, que eu chamei o adorador, ou o homem adorador, tá? Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote, tá, ok? Ele também conhecia a lei, o levita conhecia a lei. Tá? Ele pode ter pensado assim, poxa, se o sacerdote que ia na frente, porque com certeza ele sabia que o sacerdote estava indo, tá? Não fez nada para esse homem, quem sou eu para fazer? Segundo, ele poderia talvez ter pensado, olha, quem sabe ele pegou aquele outro trajeto, que é um pouco mais longo, mas como ele está a cavalo, tá? Então, para ele estar tranquilo. Ele poderia pensar essas duas coisas, mas nenhuma delas lhe daria legalidade para não prestar auxílio. Então, é mais ou menos isso. Não adianta nada você estar lá no altar adorando, cantando, ou mesmo na casa do Senhor adorando e cantando aqueles hinos, se você não é uma pessoa praticante da vida cristã. Aquilo que eu falo, o lugar mais fácil, né? Às vezes de ser um cristão é na igreja. O lugar mais fácil é ser cristão na igreja, tá? Mas não é na igreja que nós somos chamados a ser cristão.
Na igreja nós somos chamados à adoração em comunhão. É no mundo que nós somos chamados a ser cristão. Tá? O levita era da mesma tribo que o sacerdote, tá? Porque era que é turno de tribo. Então, a probabilidade, isso aqui são probabilidades, né? Mas estava mais livre um pouco do peso da lei. E também ele era da família de Coré, como era a maioria dos sacerdotes. Ou seja, é a mesma tribo de Judá que nós estamos falando. Então, ele poderia ter saber, e ele conhecia a lei, ele poderia pegar a palavra, peraí, é isso que a lei está dizendo, eu acabei de sair de um culto de adoração e eu vou praticar isso. Então, porém, também não consegue traduzir sua fé em prática, e cuidado para com esse viajante à beira do caminho. Tá? Ele não consegue, aqui a ilustração anterior eu coloquei palavras, né? E ele não consegue colocar essas palavras e trazer vida a essas palavras, que eu coloquei borboletas aqui. Então ele não consegue trazer vida. Ele não consegue fazer da palavra de Deus algo vivo para os nossos dias de hoje. Essa é uma grande falha, né, quando nós tentamos ler a Bíblia, colocando isso aqui é do Velho Testamento, do povo judeu, isso aqui é do Novo Testamento, da igreja primitiva. Tudo, velho e novo, é nosso. Antiga aliança, nova aliança, ou uma única aliança, tá? Eu até nem gosto de separar. Tá? Nós separamos didaticamente o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas a palavra de Deus é um livro só. Harold Bloom, um cara que era professor em Oxford de Shakespeare, ele até escreveu um livro, eu tenho ele ali, 1000 e poucas páginas, A Invenção do Humano é o título do livro, né? Tá bem ali em cima, tá bom? Grandão, quase 2000 páginas, né? E ele fala assim que ele fala assim, eu não acredito em Deus, mas eu acredito que a Bíblia tenha sido escrita ou inspirada por alguém realmente superior. Primeiro, porque a Bíblia levou 1.600 anos para ser composta, tá? Desde Gênesis até as últimas cartas. Então nós estamos falando de 2.000 anos, antes de Cristo, né? E depois o Novo Testamento, depois de Cristo. Mas assim, na sua totalidade, somando picadamente, né? Vamos colocar assim, coloca-se esses 1.600 anos, vamos arredondar para 2.000. Então ele fala assim, ó, em 2.000 anos, você imagina alguém escrevendo um livro levando 2.000 anos para escrever. Só que do primeiro livro ao último livro, a temática é a mesma. E ele fala isso, é como se fosse o mesmo autor ao longo desses 2.000 anos, escrevendo a mesma coisa. Segundo, eu acredito na Bíblia, isso. Segundo a Bíblia, tá, ele fala isso, ó, eu não escreveria mostrando as mazelas de Davi. Porque Davi, para mim, é um herói. Eu não ia escrever as mazelas dele, eu ia colocá-lo só como herói. Você não vê, ele está falando aqui há 3 anos atrás, tá, gente? Então já tinha esses super-heróis da Marvel, né? Você fala assim, você não vê sendo apresentados os pontos fracos ao ponto dele mandar matar alguém para poder ficar com a esposa. Tá? Um outro personagem da Marvel, ele fala, o herói da Marvel, você vê uma fraqueza aqui, mas não um gesto cafajeste, é o termo que ele usa. Então ele fala assim, por mostrar tamanha verdade, eu acredito que a Bíblia tenha sido escrita por uma única pessoa, não sei como ele fala, então vamos pensar que é alguém imortal ou alguém superior. Eu acho fantástico isso aí, né? Até porque somos Israel de Deus, então o Velho Testamento fala de nós com toda certeza. É um absurdo as pessoas fazerem essa divisão, tá? Um cara secular fala isso. Como aqui não se fala em tempo, é provável que esse levita soubesse que havia um sacerdote à sua frente. Nesse caso, como o sacerdote não se importou, porque ele o faria. É o que eu já coloquei aqui numa frase anterior, quando nós entramos nesse personagem, ok? E aí entra o tema principal dessa parábola, que é esse personagem que Jesus chama do bom samaritano. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Tá? Ele transpôs o abismo, ele não ficou parado no abismo, ele não ficou parado na divisão. Né? Você vê que o rastro do barco estava do outro lado, ele atravessou o abismo, ele deu um jeito de chegar do outro lado. Então, ou seja, ele rompeu toda a religiosidade para chegar do outro lado. Na sinagoga judaica, os samaritanos eram amaldiçoados, os cultos eram feitos assim. Inclusive, os judeus pediam a Deus que excluísse o samaritano da vida futura, ou seja, mata esse povo. Já pensou? Os judeus eram desse tempo que era difícil, eles iam lá na sinagoga para orar, mata esse meu inimigo. Ele poderia ter se desculpado, afirmando que a estrada que descia de Jericó a Jerusalém se encontrava em território dos judeus, tá?
e casos de furto, espancamento deveriam ser atendidos pelos judeus. Ele tinha toda a desculpa para dar na questão geopolítica, na questão de policiamento, de cuidado, vamos colocar assim, e também na questão de raça, geografia, né, da divisão, da etnia. Ele tinha tudo para dizer, eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso. Tá? Mas ele não fez nada dessa natureza. Ele viu um homem desnudo e quase morto. Então, não fez pergunta e imediatamente compadeceu-se do necessitado, não levando em conta as dificuldades, logo socorreu. Tá? Fica uma frase grande, mas eu quis colocar aqui. Ele passou por cima, né, de todas essas coisas, ele viu um homem quase morrendo, ele se compadece desse homem e ele vai ao atendimento desse homem. Ou seja, o amor ao próximo falou mais alto que toda questão de religiosa. Então, Jesus nos conta que a compaixão do samaritano para com o viajante ferido não se limitou a sentimento e impressões passivas. Ele teve bastante trabalho para socorrê-lo. Aqui é uma outra coisa, questão também séria que eu falo, né? Que a igreja está sendo muito simpática. O nosso irmão está desempregado, vamos orar por ele. Mas nós não estamos sendo empáticos. Meu irmão, o senhor está precisando de uma cesta básica? Tem alguma coisa que eu posso ajudá-lo? Entendeu? Mas, às vezes são questões práticas. Nós tivemos uma situação no Compass, eu estou contando isso aqui, vai ficar gravado, mas assim, e aí o pastor apresentou a situação, todo mundo ele estendeu a mão, orando, terminou, eu chamei ele no canto, pastor, como é que está a sua conta de luz? Está atrasada, 2 meses, está indo para o terceiro. Eu falei, me dá elas aqui. Dei o endereço, leva lá na igreja. Foi até de bicicleta, leva lá, uma pessoa bem simples. Levou as 2 contas, falei, não, leva as 3, leva a que vai vencer ainda. Aí eu tive o maior privilégio de pegar e pagar na frente dele, através do aplicativo, abençoá-lo. Tá? E aí nós tínhamos 2 cestas lá, eu andei 2 cestas para ele. Aí ele falou assim, nossa, eu não estou falando isso para vanglória, mas para entender o contexto. A sua atitude valeu mais que aquelas orações. E às vezes eu fico pensando nisso, gente. Nós estamos orando tanto e praticando muito pouco um verdadeiro cristianismo, de saber como que está a pessoa, ligar para a pessoa e falar, meu amado, Deus te abençoe. Então agiu na proporção em que sentiu a situação daquele homem e não poupou esforço ou dinheiro para ajudá-lo. Tá? Então ele fez o que tinha que fazer, ele não mediu o esforço, também ficou apagado, eu não tinha percebido isso. Eu terminei de montar esse slide ontem à noite, que foi uma semana corrida, e eu não consegui, aí eu sempre faço uma revisão, não consegui fazê-la, mas enfim, eu estou lendo aqui, vocês estão entendendo, depois eu vou consertar isso aí, tá bom? E amém, avançando. Então, tendo desmontado, o samaritano atravessou para o outro lado da estrada, onde o homem sem morto jazia, deitado. Ou seja, ele sai da sua zona de conforto, ele não fica ali só vendo. Imediatamente ministra os primeiros socorros, ungindo suas feridas com vinho, em virtude do seu conteúdo alcoólico, era desinfetante, antisséptico, e derramando sobre elas as suas feridas azeite suavizante, o qual agia como tipo de pomada. Tá? Então nós temos esse quadro aqui, o óleo. Uma loção de oliva pode ser muito aliviadora, embora a maioria dos antigos escritores cristãos tenham visto nisso um símbolo das palavras do consolo de Cristo. Crisóstomo, um dos pais da igreja, viu isso como uma santa unção que pode referir-se a várias ordenanças de sacerdócio, a cura de enfermo, da Tiago, ungindo com óleo, ao dom do Espírito Santo. Então, nós temos 2 interpretações para esse óleo. Uma, ô José Luiz, nossa, que bom que te veio, meu. Quarta-feira falamos bastante de você, eu e o Alexandre, tá? E eu um pouquinho antes falei de você, que nós vamos fazer a reunião dos homens, gostaria da sua presença lá, viu? A primeira nossa. Bom, voltando aqui, amado. Então você tem essa questão muito forte aqui, tá? A primeira probabilidade é apenas alguém fazendo um curativo normal, mas os pais da igreja vão para uma interpretação mais pontual disso daqui, tá? Vinho, o samaritano também inverteu nas feridas para limpá-lo. Alguns autores cristãos posteriores viram isso como sendo a palavra de Deus, algo que dói. Eu acho muito interessante o que Crisóstomo Tertuliano fala. Tertuliano fala assim, a palavra de Deus dói, mas a palavra de Deus purifica. Tá? Mas a interpretação dos antigos social vinha ao sangue de Cristo também, simbolizando o próprio sacramento. Então nós temos dessas interpretações possíveis aí do bom samaritano. Mas eu sei que já está quase chegando na hora, mas vamos lá, né? Ainda faltam alguns slides. Se vinho, o sangue expiatório limpa o pecado, purifica a alma, permitindo que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Então nós temos a figura
aí do vinho que purifica e do óleo que é a unção do Espírito Santo. Então, embora o viajante fosse um estranho para ele, aproximou-se, pensou-lhes, né, sobre o experimento, aplicando óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. Ao chegarem ali, o samaritano não disse: aqui é onde a minha responsabilidade termina. Já gastei tempo demais com esse homem, agora que os outros façam o resto. Não. A coisa mais linda desse quadro é que ele não abandonou, tá, o cidadão lá. Pelo contrário, ele vai fazer algumas coisas que nós já vamos ver aqui. Isso não foi tudo. No dia seguinte, entregou dinheiro ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa ele gastar a mais, eu coloquei aqui no original, tá, gente? Eu indenizarei. Porque esse eu tô no grego é a mesma expressão que Jesus vai usar para falar que ele vai voltar para resgatar a igreja. Eu mesmo falarei, tá? Mas no grego fica estranho, mas eu mesmo, ele está trazendo para ele, ó, eu mesmo vou pagar. Quando Jesus fala, eu vou voltar, eu mesmo voltarei. Ele não fala que é outro que vai voltar. Ele fala para os seus discípulos: vocês vão me reconhecer, eu vou voltar. Tá? Imagina, nós não vimos Jesus naquele tempo dos discípulos, mas imagina os discípulos lá: mestre, nosso senhor não envelheceu nada, né? Mestre, o senhor continua o mesmo, que haverá o reconhecimento, põe um ovo no monte da transfiguração. Gente, a cena 5, nós já caminhamos quase para o final, mas eu quero ir até o final. 2 denários eram uma quantia equivalente a 2 dias de salário para o trabalhador médio. Soma esse que, segundo os preços, bacana mesmo, farões, farões, não, eu não sabia que chamava isso não, farões, lanternas, farões mesmo? Depois você me explica isso aí, bacana, farões, eu não sabia mesmo. 2 denários eram uma quantia equivalente a 2 dias de salário, e a soma essa que, segundo os preços do seu tempo, para alojamento e comida, bastava para vários dias. Alguns colocam 2 meses aqui, tá, gente? Nós precisamos lembrar do tempo que vale. Então, por 2 diárias de um trabalhador manual, pagava-se 2 denários. A quantia deixada cobria cerca de 2 meses de hospedagem. Amada, é muito tempo de cuidado. É a palavra de Deus sendo vida, a palavra de Deus sendo água viva. Por isso que eu peguei essa imagem, a palavra de Deus fazendo a diferença na vida desse homem. O proprietário da hospedaria, com certeza, era judeu. Do contrário, nenhum judeu em trânsito teria sido hospedado. Assistiu mais uma prova, amados. Se aquele cidadão que que sofreu tudo aquilo lá fosse o samaritano, esse dono da hospedaria não teria aceitado. Não, nós só hospedamos judeus aqui. Então, o assaltado também era judeu. Do contrário, o hospedeiro teria rejeitado a permanência, né, ou seja, o pedido que o samaritano fez, tá bom? Essa é mais uma prova. Nossa, eu vou ter que mudar tudo aqui, viu, gente? Samaritano cuidadoso engaretia ao hospedeiro que ele não sofreu prejuízo algum pelo cuidado prestado ao judeu. É como se ele dissesse: em meu regresso, eu pessoalmente pagarei toda a despesa adicional que porventura você tenha tido, né? Você coloca isso na minha conta, ou seja, pode deixar, confie em mim, tá? Eu vou pagar essa conta. O hospedeiro, consequentemente, tá? Ele fica comovido. Como não dá para ler aqui, eu vou avançando bastante, tá? Mas ele vai fazer o quê? Ele vai acreditar na palavra do samaritano. E aqui nós temos uma força muito grande. Então, quando eu voltar, as pessoas representar essa pessoa, né, que representa essa volta, representa Cristo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ou seja, quando Cristo fala: eu mesmo vou voltar. Ou seja, aguenta aí firme que eu estarei voltando. É quando você lê a palavra de Deus trazendo a aplicação dela para a tua vida, tá? O termo grego, também que não vai aparecer, tá, gente? Para eu voltar, é o mesmo termo que usado em Lucas, quando Jesus fala: eu vou voltar para vocês. Por isso que eu falei assim, essa correlação fortalece muito a imagem de que aqui Jesus estava colocando a própria vida dele. Ó, eu sou esse bom samaritano que vim em resgate, né, até daqueles que não precisariam desse resgate. Pagarei ou recompensarei. Por fim, é prometido ao hospedeiro que todas as suas despesas serão pagas. E tudo demais que gastar eu te pagarei quando voltar. Então, a promessa aqui, 100% eu estou voltando, 100% estou fazendo. Talvez mais do que qualquer outro elemento da história, essa promessa que, na verdade, era como se o hospedeiro recebesse um cheque em branco, pois quem em sã consciência assumiria um compromisso tão generoso como o estaleiro desconhecido.
Tertuliano fala assim, se Jesus é esse bom samaritano, e ele deu um cheque em branco para a pessoa da hospedaria, que aqui vai representar a igreja, nós já vamos falar sobre isso, tá? O hotel vai representar a igreja. Ele fala assim, eu e você precisamos acreditar nesse cheque em branco, porque quem assinou o cheque em branco é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é essa analogia que está sendo falada, que o tempo vai mostrar a volta de Jesus e vai mostrar a questão. Então, o significado da parábola, e aí nós estamos já indo para o encerramento, tá bom, amado? Eu vou corrigir depois daquilo, lá fiquei chateado, né? Bom samaritano, representando Jesus Cristo, tá? Você tem a vítima, o homem ferido pelo pecado, os pais da igreja vão colocar isso muito forte. Você tem Jerusalém como sendo o paraíso, tá? Você tem Jericó como sendo o mundo, ou o lugar do pecado. Eu sempre gosto de um rabino que fala que Jericó era considerada as Las Vegas da época, né? Uma cidade onde as prostitutas moravam, porque elas não podiam morar em Jerusalém. Tá? Elas eram expulsas lá pelos fariseus. O sacerdote, a lei de Moisés, tá? Os levitas, os profetas. Então você tem aqui o Velho Testamento, né? E você tem a estalagem como sendo a igreja. Então, essa é a interpretação que os pais da igreja vão trazer para a parábola do bom samaritano. Amados, eu corri um pouco em alguns pontos, tá ok? Em cheque branco mesmo, Nancy. E aquela assinatura vale tudo, né? Graças a Deus por isso, é a promessa do Senhor. Eu quero só encerrar com essa pergunta, né? Que tipo de estalagem que nós estamos sendo hoje para o mundo, né? Que tipo de igreja que nós estamos sendo hoje para o mundo? Que tipo de coisa que nós estamos oferecendo hoje para o mundo? Onde nós estamos vendo assim, uma preocupação tão estética, como eu tenho falado, tão assim fundamentada somente no que as pessoas querem, que nós estamos esquecendo de perguntar qual é o verdadeiro papel da igreja. Então, que a Monte Hebron seja um lugar, aquilo que nós sempre falamos, um lugar de estudo da palavra e conhecimento e transformação, tá? Que a Monte Hebron seja um lugar de adoração a Deus Pai, Deus Filho, a Deus Espírito Santo, reconhecendo a atuação da Trindade nas nossas vidas, tá? Que a Monte Hebron seja um lugar onde verdadeiramente as pessoas entram, sejam curadas e, ao serem curadas, permaneçam. Porque muitas pessoas que são abençoadas, são curadas e depois saem da igreja. E algumas saíram até por indisposição própria. Algumas eu confesso que eu até agradeci a Deus, não vou mentir, tá? Mas algumas pessoas muito especiais que foram curadas e saíram. Então, assim, fique na Monte Hebron. A Monte Hebron foi um lugar de cura para a tua vida, então permaneça ali. É ali que você foi curado. Então, traga outras pessoas. Mesmo se você sair, traga outras pessoas para serem curadas. Amém? Sejam curadas para curar, né? Com certeza, que nós possamos ser curados para curar. Amados, quem prega hoje é o Alexandre. Todo último domingo eu tenho convidado uma pessoa, né, do nosso ministério para entregar a palavra. O Alexandre pregou nessa quarta-feira e vai pregar no domingo. Eu falei, Alexandre, coincidentemente caiu aí uma semana de muito consagração. Ele já falou para mim, já estou buscando em Deus. Eu falei, então, jóia, isso antes. Ele falou, de quarta-feira Deus já deu, agora falta de domingo. Ele falou na terça-feira. Então, estamos lá hoje à noite. Repito, o culto das mulheres, a pastora chegou com um sorrisão enorme. Eu perguntei para ela, doeu muito as suas costas? Eu falei, Silas, nem percebeu, eu estava tão feliz com tudo que estava acontecendo. Então, eu fico muito feliz por todas que cooperaram, né? Veio falando da palavra da Sandra, que foi espetacular, do testemunho, né? Da Juliane, foi bem pontual. Tá? Glória a Deus por isso, tá bom? Que o Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu amado, que a cada dia nós possamos vivenciar o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, tá bom? E a cada dia eu e você possamos sermos levados a viver em nome de Jesus, tá bom? Acabando aqui, um abraço a todos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.